Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. Você que está aí na sua casa também pode pegar a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 9, irmãos. Os irmãos encontraram? Amém? Amém? Os irmãos que estão assistindo pela live também encontraram? Amém? Não tem como eles responderem? Digita aí, amém. Filipenses, capítulo de número 4, eu vou ler do versículo 6 ao versículo 9, os irmãos acompanhem. Eu vou ler em uma versão mais atualizada, que é a NVI, que é a nova versão internacional, que é uma versão mais atualizada da palavra. Não andem ansiosos por coisa alguma, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará convosco. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra para Te pedir, Senhor, que o Senhor fale conosco. Senhor, enquanto estava preparando essa palavra durante a semana, o Senhor falou muito ao meu coração, Pai. Principalmente devido ao tempo que nós estamos passando. E eu peço que da mesma forma como o Senhor falou ao meu coração, o Senhor fale também, Senhor, ao coração de cada um desses irmãos que me ouve, aqui no templo, pela nossa live. Em nome de Jesus, que essa palavra alcance e traga ânimo para os corações. Em nome de Jesus. Amém. Dizem que a ansiedade é o mal do século. Esse texto que nós lemos fala de uma palavra que é uma palavra que está sendo muito pesquisada. Inclusive, no ano de 2020, a palavra mais pesquisada no Google foi ansiedade e insônia. Isso devido à pandemia do Covid-19, que atingiu todo mundo. E essas foram as palavras mais pesquisadas, ou seja, isso significa que milhões de pessoas andam sofrendo desse mal. É um mal que assola o mundo há muitos anos, mas ele é conhecido como o mal do século. Mas o que é a ansiedade, Adriane? A ansiedade, ela é conhecida como uma preocupação. Vamos analisar a palavra preocupação? Ou seja, antes, ocupação. A ansiedade é ocupar a mente antes do fato acontecer. Isso é ansiedade, é começar a imaginar como é que vai ser meu amanhã, como é que vai ser meu depois de amanhã, o que vai ser do meu futuro, e os meus filhos, como que vão ser? Como que vai ser a educação do meu filho? Tudo que nos preocupa, ou seja, que ocupa a nossa mente antes do tempo, é uma preocupação. E o excesso da preocupação gera o sentimento de ansiedade. Ele é também conhecido como um medo intenso, baseado nas situações cotidianas. É o medo que as pessoas têm das coisas que acontecem no dia a dia. É isso que vai despertando lá naquele coração, vai deixando o coração cada vez mais ansioso, aflito. 86 milhões de brasileiros, irmãos, sofrem de ansiedade. Isso coloca o Brasil em um patamar de ser o país com maior número de ansiosos do mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Nós somos o país mais ansioso. E não se enganem, nós cristãos estamos inseridos nesse número. Quem de nós nunca passamos por momentos de ansiedade? Por momento de angústia? Por momento de aflição? E parece que a pandemia do Covid-19 trouxe mais ansiedade ainda para o nosso coração. Trouxe mais angústia para o nosso coração, porque a gente não sabe como vai ser o amanhã. Os leitos de UTI lotado, preocupação. A gente começa a preocupar com países que às vezes a gente nunca viu falar. A gente começa a se preocupar. E a gente começa a ocupar a nossa mente com coisas que estão relacionadas ao nosso futuro. E aí, existem dois fatores
que controlam a nossa ansiedade, nosso sentimento de ansiedade. O primeiro fator é o fator protetor. E o que é o fator protetor? O que nos protege de ter ansiedade? São os bons relacionamentos que nós temos com os nossos amigos. E o que a pandemia fez? Nos afastou dos nossos amigos. Isso acaba eliminando um pouco da nossa ansiedade. Uma boa alimentação, exercício físico, mas também o bom relacionamento, o convívio um com o outro, faz com que nós tenhamos menor índice de ansiedade. E aí aumentou os nossos fatores estressores. A incerteza financeira e a incerteza quanto ao nosso padrão de saúde aumentou. A gente não sabe o que vai ser do nosso amanhã. Quem tem comércio não sabe se amanhã vai conseguir abrir para gerar renda para sua família. Quem trabalha de carteira assinada não sabe se depois de amanhã vai ser demitido por conta da crise. Esses estressores vão tomando de conta do nosso coração e vai fazendo com que o nosso coração sinta cada vez mais ansiedade. E o que aconteceu com esse número de ansiedade que aumentou no Brasil? Com o número de ansiosos que aumentou no Brasil, aumentou também em 80% o número de medicamentos adquiridos para controle de ansiedade. 80%, irmãos. Isso significa que se ano 2019, vendesse 100, no ano de 2020, venderam 180. Aumentou em 80% o número de medicamentos que são vendidos para controle de ansiedade. E dentro desses números estão também nós, cristãos. Mas nós dizemos assim, a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Não é isso que a gente diz? É isso que a gente ensina para os filhos. A Bíblia, filhinho, é a regra de fé e de prática. Mas aí, muitas vezes, antes de lermos a Bíblia ou seguirmos o que a Bíblia nos instrui, o que nós fazemos? Nós procuramos ajuda de colega, ajuda de amigo, ajuda de familiar, ajuda médica. Não estou dizendo aqui que você não deva procurar ajuda médica. Se você tem crises de ansiedade, sim, você precisa procurar ajuda médica. Mas antes de procurá-la, procure o Deus dos médicos. O Deus dos médicos, ele nos traz orientações de como nós podemos controlar a nossa ansiedade. Já que nós sabemos que esse número vem crescendo, que esse sintoma vem crescendo cada dia mais, e a pandemia do Covid-19 tem gerado corações ainda mais ansiosos, nós, como cristãos, temos que aprender com a palavra de Deus como controlar esse coração. Nós somos humanos, irmãos. Nós não somos diferentes dos homens e das mulheres que não conhecem a palavra de Deus. Nós somos carne, assim como eles. O que nos diferencia é o conhecimento que nós temos a respeito da palavra de Deus. E se nós temos conhecimento a respeito da palavra de Deus, nós temos que aprender também qual é o caminho que o Senhor nos ensina para controlar esse nível de ansiedade que toma de conta do nosso coração. Talvez essa palavra não fale com você, talvez você não tenha um coração ansioso assim como o meu. Eu tenho um coração ansioso, por isso eu disse que essa palavra falou muito ao meu coração antes de eu trazer essa palavra para os irmãos. E se você tem um coração ansioso, hoje eu quero mostrar para você o caminho que Paulo mostrou à igreja de Filipos, para que esse sentimento de ansiedade fosse um sentimento controlado. Amém? Os irmãos podem acompanhar comigo, então? Lá diz assim, Paulo está dizendo para os irmãos que moram na cidade de Filipos, para a igreja de Filipos, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso significa que ele não nos dá brecha, não nos dá margem para sermos ansiosos. Não, Deus, é porque é uma pandemia. É o mundo inteiro, Senhor, que está sofrendo com esse mal. Coisa alguma. E aqui, Paulo, ele não está dizendo para a igreja de Filipos, para os filipenses, ele não está dando uma dica, irmãos. Ele está trazendo uma exortação, é uma ordem. Não andeis ansiosos. O verbo está no imperativo. Não andeis ansiosos por coisa alguma.
O bom da palavra de Deus é que ela é diferente da Constituição Federal. A Constituição Federal traz a lei e você cumpre. A palavra de Deus traz a regra, mas também traz o caminho para que a gente cumpra essa regra. E se Paulo disse, olha, não andeis ansiosos, agora ele vai apresentar qual é o caminho para que você não ande ansioso. E é esse caminho que eu quero trazer para os irmãos nessa noite. Qual é o caminho para que a gente tire essa ansiedade do nosso coração, que tem tomado de conta da nossa vida, que tem afligido os nossos dias? Nós estamos andando tristes, abatidos, e a palavra de Deus diz que a ansiedade no coração abate o rosto, irmãos. Abate o rosto, Provérbios diz isso. O nosso corpo é abatido por conta da ansiedade. Eu estava conversando esses dias com a minha irmã, com a Lucivânia, e falando a respeito disso com ela. Nossa, parece que eu estou cansada. Pode não ter feito nada o dia inteiro, mas a ansiedade gera um cansaço no corpo, Daniel. Gera um cansaço no nosso corpo. E Provérbios diz isso. Olha, o coração ansioso vai tirar a afeição até do próprio rosto. Tira a alegria, tira o sorriso, tira o brilho dos olhos. O coração ansioso tira a alegria de viver. E Paulo vai dizer para os irmãos de Filipos como é que nós temos que fazer para andarmos menos ansiosos. Já que ele está dando a regra, não andeis ansiosos, agora ele vai dizer qual é o caminho. E o primeiro caminho para que nós não andemos ansiosos é reconhecer a soberania de Deus. Reconhecer a soberania de Deus. Irmãos, até março de 2020, a gente cantava: no controle, Deus está. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Só que aí veio a pandemia, né? Aí a gente tem aquele sentimento que parece que Deus perdeu o controle. É esse sentimento que aflige a nossa alma. É esse sentimento de, às vezes, não acreditar na soberania de Deus, no controle e na governança de Deus sobre todas as coisas, é que faz com que nós deixemos o nosso coração ansioso. E a palavra de Deus diz, olha, é preciso reconhecer a soberania de Deus. E o que é isso? É reconhecer, Daniel, que Ele está no controle, Ari, de todas as coisas. Deus está no controle. Se eu adoecer, Deus está no controle. Se eu morrer, Deus está no controle. Se eu recuperar da Covid, Deus está no controle. Se alguém da minha família se contaminar, Deus está no controle. Se a cidade inteira de Porangatu morrer, Deus está no controle. Deus está no controle, e isso deveria ser um motivo de alegria para o nosso coração, irmãos. Isso deveria ser um motivo de alegria, só que nós, humanos, nós pensamos por muitas vezes que nós é que estamos no controle. Nós é que temos o controle sobre a nossa vida. Eu vou trabalhar, aí eu vou receber, vou adquirir, eu vou casar, aí eu vou me relacionar e vou ter um filho. Nós pensamos muitas vezes que nós, irmã Silvana, é que estamos no controle de toda a situação. Só que aí Deus nos diz, lá em Isaías 46, os irmãos não precisam abrir, ele diz assim: eu sou o Deus, e não há outro. Eu sou o Deus, e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. O meu conselho permanecerá de pé, e eu farei toda a minha vontade. Irmãos, reconhecer a soberania de Deus é acreditar que, independente da circunstância que nós estejamos vivendo, Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle da situação. Nós temos visto pessoas que não são cristãs caçoarem de Deus. Mas que Deus é esse que manda uma praga para atingir todo mundo?
mas nós sabemos que o mundo está sob o controle de Deus. Lá no livro de Jó, quando Jó começa a questionar o Senhor, começa a dizer assim para o Senhor: mas Senhor, por que meu coração aflige? Por que eu passo por esse problema? Jó começa a questionar o Senhor. E Deus diz assim para Jó: olha, Jó, está escrito lá em Jó, acho que 38, não sei, vou olhar aqui o capítulo para os irmãos. Ele diz assim: Jó, me diga, onde é que você estava quando eu fiz o fundamento do mundo? Se você é muito inteligente, me responde. E está escrito dessa forma, irmãos. Deus, ele começa a questionar. Se você é muito inteligente, Jó, eu quero que você me responda algumas perguntas. Entre as perguntas, onde você estava quando eu fiz o fundamento do mundo? Irmãos, isso nos leva a acreditar que não é nós que damos ordem a Deus. Deus faz, Deus tira, Deus põe, Deus cura, Deus executa, Deus coloca. Não, é Deus que está no controle. Nós estamos invertendo a situação. Nós estamos querendo ser Deus e que Deus seja o nosso homem para executar aquilo que nós estamos mandando ele executar. Deus está no controle da situação. Onde é que nós estávamos quando Deus nos gerou no ventre da nossa mãe? Fran, onde é que o seu filho estava quando ele foi gerado no ventre da sua barriga, no seu ventre? Onde é, irmãos, que nós estávamos quando Deus nos criou? Nós não éramos nada, irmãos. Se não fosse a mão de Deus estendida sobre nós, nós não estaríamos aqui. Não é mesmo, Elias? Se não fosse a mão de Deus estendida sobre cada um de nós, nós não estaríamos aqui. É Deus que está no controle de toda a situação. E aí, em Mateus, Jesus começa a conversar com os discípulos. E falar com os discípulos: olha, vou orientar vocês quanto a muitas coisas que vocês podem executar aqui no mundo. Mateus 5, 6, 7, 8, traz ali o sermão da montanha. E ali Jesus está conversando com os discípulos e conversando também com a multidão. E dizendo assim: olha, não ande ansioso, não adianta se preocupar. Olhe para as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, não juntam em celeiros, porém o Pai as alimenta. Você, Dani, não tem mais valor que as aves do céu? Você, irmão divino, não tem mais valor que as aves do céu? E aí Jesus começa a dizer: não ande ansioso, porque o que adianta um coração ansioso conseguirá acrescentar sequer um côvado à sua estatura? Outras palavras vai falar assim, da seguinte forma: algum coração ansioso que está aqui vai conseguir acrescentar um dia sequer à sua vida? Irmãos, quem está no controle é Deus. E isso deveria ser motivo de alegria para os corações dos cristãos, sabendo que Deus está no controle de todas as situações. E o Deus Todo-Poderoso, o Deus que me formou, o Deus que me fez mulher, está no controle da minha vida e da sua vida. É esse Deus que te formou, que firmou o mundo, que criou a natureza. É esse Deus. Não é um Deus de barro, não é um Deus de ferro, é um Deus verdadeiro que está sobre o controle de todas as coisas. Isso é reconhecer a soberania de Deus. Nós não podemos acrescentar 30 minutos sequer à nossa vida. Não adianta o nosso coração andar ansioso. Assim como Jesus disse à multidão e aos discípulos: vocês não conseguem acrescentar 1 hora sequer à vida de vocês. Para que esse coração ansioso? E é isso que nós temos que tirar da nossa mente. Olha, irmãos, é difícil reconhecer. É difícil admitir isso. É difícil admitir vendo tantas pessoas queridas morrerem.
vendo famílias inteiras morrerem. Meu pai perdeu um primo, depois perdeu outra prima, depois perdeu outra prima, depois perdeu outra prima, de uma mesma família. Não é a família direta do meu pai, não é a mãe, não é os irmãos, é uma família segunda do meu pai. A família está indo embora. Muitos que não são cristãos poderiam blasfemar contra o Senhor. Mas nós que somos cristãos, temos que reconhecer, Deus está no controle de todas as coisas. Eu não posso acrescentar um segundo sequer à minha vida. Se este for o meu dia, ou se esta for a forma como Deus vai me levar da terra, esta será. Nada foge ao controle de Deus. Por mais difícil que seja admitir isso, nós temos que reconhecer, como cristãos, como crente que somos, que Deus está controlando tudo. Deus está no controle, e isso é reconhecer a soberania de Deus. Deus é soberano. Aí nós podemos cantar aí, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Deus é soberano, irmãos. Nada foge do controle do nosso Deus. O dia que Deus quiser eliminar esse mal da terra, assim Ele fará. Assim como Ele fez no passado com tantas outras doenças, assim Ele fará. Mas se Ele não quiser, irmãos, também não fará. E se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. O primeiro caminho, reconhecer a soberania de Deus, reconhecer que Deus está sob o controle de tudo. O segundo caminho, está bem claro na palavra, quando Paulo diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, porém, pela oração, súplicas, com ações de graças, apresentem os seus pedidos ao Senhor. O segundo caminho, irmãos, é orar. Suplicar. Você está com o coração ansioso? Está com o coração aflito? Está com o coração angustiado? A Dani é minha amiga. O lugar de eu desabafar não é com a minha amiga. Ela nada pode fazer. O lugar de eu desabafar não é com a minha mãe, com o meu pai. Eles nada podem fazer. A instrução bíblica é, está com o coração ansioso? Ore. Vá para o seu quarto. Vai para o lugar que você gosta de ir, ore. Essa é a orientação. Clame ao Senhor. E nós devemos orar ao Senhor como quem conversa, irmãos. Senhor, meu coração está aflito. Eu estou aqui apresentando ao Senhor a minha angústia, a minha dor. Meu coração está angustiado. Eu estou aflita. Eu estou aflito. É isso que nós temos que fazer. Apresentar diante do Senhor aquilo que angustia o nosso coração. Mas isso, Adriane, vai demonstrar fraqueza. Isso pode ser que demonstre fraqueza. Eu tenho que ser forte. Jesus, antes de morrer, ele estava junto com os seus discípulos e ele virou para os discípulos e falou, venham comigo, vamos a um lugar chamado Getsêmani. E a palavra diz da seguinte forma, que o coração de Jesus começou a angustiar-se e entristecer-se. O coração de Jesus começou a ficar angustiado. E Jesus, sendo Deus, o que ele fez? Vou limpar meu coração aqui. Não, o que ele fez? Ele foi para o Getsêmani fazer o quê, irmãos? Orar. Ele nos mostrou o caminho. Qual é o caminho para livrar o nosso coração da angústia? Qual é o caminho para livrar o nosso coração da ansiedade? Orar, suplicar ao Senhor. Não lute sozinho, irmão. Você tem um Deus que está no controle de tudo e que tudo pode fazer e que nada para Ele é impossível. Se você tem um coração ansioso, se seu coração está angustiado, ore ao Senhor. Baixe a sua cabeça e ore onde você estiver. Onde você estiver, Senhor, meu coração está aflito, meu coração está angustiado, eu estou com incerteza no coração quanto ao meu emprego, quanto à minha empresa, eu não sei o que será do meu amanhã.
ore ao Senhor. Jesus, ele fez isso. Ele disse, a minha alma está cheia de tristeza. E ele caminhou ao Getsemane e orou. Se o seu coração está triste, se o seu coração está ansioso, irmão que me acompanha aqui, irmão que me acompanha pela live, o caminho é orar. Apresentar ao Senhor. A multidão que acompanhava Jesus ali no Sermão da Montanha, Jesus diz a eles, lá em Mateus 6, diz assim, olha, não andeis inquietos, dizendo, o que é a vez de comer? O que é a vez de beber? O que eu vou vestir? Jesus, ele começa a comparar a vida humana à vida de um pássaro. E ele diz, não fica preocupada, Silvana. Não fica preocupada, irmã. O que eu vou comer? O que eu vou vestir? O que vai ser da minha vida? Que se eu me contaminar? E se eu contaminar os meus pais? E se eu contaminar a minha família? E se eu morrer? O que vai ser dos meus filhos? E se meu esposo contaminar? E se minha esposa contaminar? E se meu filho contaminar? E se eu pegar? E se eu tiver que ir para a UTI? Irmãos, quem faz isso, Jesus disse, são os gentios, são os pagãos que não conhecem a palavra. Aquele que conhece a palavra não precisa se questionar, não precisa andar por aí dizendo o que eu vou fazer. Porque da mesma forma que Deus cuida de um pássaro que não planta, não colhe, não semeia, não junta em celeiro, mas está sempre alimentado, da mesma forma, Ele irá cuidar de nós. A palavra de Deus diz também em 1 Pedro 5,7, olha, está ansioso? O que a palavra de Deus diz? Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, e ele não é Instagram, não é Facebook, não é redes sociais, não é amigo, não é isso. É lance sobre ele. Quem lança faz isso, ó. Lançou. Quem lança não pega de volta. Se você está ansioso, lance sobre ele, lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Essa é a palavra do Senhor. Deus está cuidando de nós. E o Salmo 56 diz assim, quando eu tiver medo, eu confiarei em ti, Senhor. Esse é o caminho, irmãos. São tempos difíceis? São. São tempos angustiosos? São. São tempos de incerteza? São tempos de incerteza. Porém, quando nós oramos, nós apresentamos ao Senhor as nossas súplicas, nós apresentamos ao Senhor a nossa ansiedade, e nós pedimos ao Senhor, Senhor, me livra. Assim como Jesus, lá no monte do Getsemane, ele orou, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas se não, que seja feita a sua vontade. E é isso que nós temos que fazer. Estamos tristes, estamos entristecidos, estamos angustiados, o caminho é orar. Se você é casado, se você é casada, reúne com seu esposo, com a sua esposa, ore. Se você tem filhos, chame os seus filhos para orar. Tire tempo para o Senhor. Às vezes, quando nós acordamos, a primeira coisa que nós fazemos é acessar o celular. E aí, o que a gente faz com o celular? Começa a ver notícia. G1, R7, a gente começa a ver Instagram, Facebook, e as notícias que surgem são sempre notícias más. São sempre notícias de aflição, de angústia. E a palavra do Senhor diz, o caminho não é esse. O caminho é, ore ao Senhor. Apresente ao Senhor as suas angústias, porque Ele está cuidando de você. E quando você tiver medo, irmão, confie no Senhor. O medo, ele é real. O cristão não pode ter medo, Adriane? Claro que pode. Somos seres humanos, nós teremos medo, é normal termos medo. Homens e mulheres sentem medo. É da nossa carne sentir medo. O que nós não podemos fazer é deixar de confiar no Senhor que tudo pode fazer. Aleluia. O primeiro caminho
reconhecer a soberania de Deus. O segundo caminho, não lutar sozinho, orar. O terceiro caminho para livrar o nosso coração da ansiedade é guardar os nossos pensamentos. Primeiro, o que vai acontecer, Adriane, quando eu reconhecer a soberania de Deus? O que vai acontecer quando eu orar? Aí o versículo 7 diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua alma, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Quando a gente ora, irmãos, é como se Deus enviasse, irmão Tony, um guarda. E esse guarda ficasse ali, vigiando a vida do Tony. E aí a ansiedade chega, o guarda, opa, aqui não, rapaz. A ansiedade chega na vida do irmão, aqui não. Porque quando a gente ora, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, porque isso vai exceder todo o entendimento. Viver com o coração em paz, enquanto todos os outros vivem com o coração em aflição, isso ultrapassa qualquer entendimento. Ninguém vai conseguir entender isso. Por quê? Viver com o coração em paz, enquanto todos estão aflitos, só quem tem a paz de Deus. Porque a paz de Deus, irmãos, excede todo entendimento. E é essa paz que guarda o nosso coração, que guarda a nossa mente. Tem um guarda, irmãos. Enquanto você ora, Deus envia anjos para guardar a sua mente, para guardar o seu coração em Cristo Jesus. Amém? Reconheça a soberania de Deus. Ore. E terceiro, guarde os seus pensamentos. Versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Irmãos, o que a pandemia tem feito com a nossa mente? Nós, além de preocuparmos conosco mesmo, com a nossa família, com os nossos parentes, com aqueles que nós conhecemos, nós começamos também a nos preocuparmos com números de países que nós nunca nem ouvimos falar. E não adianta, irmãos, preocuparmos o nosso coração. Nós não conseguiremos acrescentar um dia sequer à vida desses queridos. Nós não conseguiremos acrescentar um dia sequer à vida dessas pessoas. Não adianta preocupar o nosso coração. O que nós temos que fazer é guardar a nossa mente. O que você tem visto? O que você tem ouvido? O que você tem lido, irmãos? Talvez você é alguma daquelas pessoas que acordou, já começa a ler todas as notícias possíveis. E se você liga em qualquer canal televisivo, hoje não é só a Globo, qualquer canal televisivo é de 6 horas da manhã até 5 horas da manhã e 59, Covid. Covid. O dia inteiro. Estou mentindo ou não? Qualquer momento que nós ligarmos a nossa TV, a qualquer momento que nós ligarmos qualquer canal, a qualquer momento que nós acessarmos qualquer site, as notícias são más. Adriana, então eu não posso ter acesso a notícias más? Pode, irmão. Pode. Você pode assistir Jornal Nacional, não é pecado nenhum. Pode assistir Jornal Nacional, pode assistir... Só não BBB. BBB é pecado, hein? Pode assistir o que você quiser. Pode assistir o que você desejar no seu coração. Só que filtre, irmãos. Filtre. Cuidado para essas coisas que você está aí ouvindo, assistindo, vendo, não esteja invadindo a sua mente e ocupando a sua mente. Vamos imaginar um número. Nossa, lá no Chile morreram 8.000 pessoas. Aí a gente começa a preocupar. Nossa, morreu 8.000 pessoas no Chile. Aí 2 horas da tarde, 8.000 pessoas no Chile. 3 horas da tarde, 8.000 pessoas no Chile. 5 horas da tarde, 8.000 pessoas no Chile. 8 horas da noite, 8.000 pessoas no Chile. Isso ocupa a mente de qualquer um. Isso cansa a mente de qualquer um. Os números cansam a nossa mente, irmãos.
Tem gente que parece que gosta de buscar notícia ruim, né? Parece que fala assim, ó, não, o irmão Elias recuperou do Covid. Ixi, mas depois que recupera, menina, ainda tem um tempo ainda, ó. Fica mal, me fica ruim. Menina, eu duvido se o Elias não ouviu notícia assim. Ó, depois que recupera, ixi, aí depois ainda vem muita complicação. Tem gente que parece que gosta de propagar as notícias ruins. Ah, nossa, em Porangatu não tem nenhum caso de Covid novo. Olha o boletim, irmãos. Cada vez que a prefeitura lança o boletim, aí no outro dia o povo já começa a perguntar, cadê o boletim? Cadê o boletim? Vai soltar boletim, não? Gente, talvez não teve nenhum caso. Eu já trabalhei na comunicação da prefeitura e tinha dia, no começo da pandemia, que não tinha nenhum caso para notificar. E o povo começava a xingar prefeito, xingar secretária de comunicação de Deus e todo mundo, porque não tinha no boletim. Gente, mas é porque não tem caso. Parece que o povo gosta do que é mal. Mas a palavra de Deus diz, olha, guarde a sua mente com a coisa que é boa, que é perfeita. Guarde a sua mente com aquilo que é amável, com aquilo que é agradável, com aquilo que é de boa fama, com aquilo que tem proveito. Se tiver proveito, guarde na sua mente. Se não tem proveito, irmãos, ouve e joga fora. Ouve e elimina da sua mente. Muitas vezes nós começamos a preocupar também, não só com Covid, mas questão de violência política, e a gente começa a preocupar com o Rio de Janeiro, a política do Rio de Janeiro, e começa a nos preocuparmos, deixando o nosso coração cada vez mais ansioso. Mas isso não é bom, não é agradável, não traz boa fama ao nosso coração. Livro de Romanos diz, olha, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Se você quer ter paz, tenha a mentalidade não da carne, mas a mentalidade do Espírito de Deus. E Romanos 12 diz assim, renoveis a vossa mente, para que experimenteis o que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade do Senhor. Renove a nossa mente. Salmo 119 diz assim, Senhor, desvia os meus olhos das coisas que são inúteis. Faça essa oração todo dia, irmãos. Enquanto você ora para Deus livrar o seu coração da angústia, ore também para que Deus livre os seus olhos das coisas que são inúteis. Mateus 6, 22 diz assim, se os meus olhos forem bons, o meu corpo terá luz. Se os meus olhos forem bons, o meu corpo terá luz. Imaginem, tem pessoas que parecem trevas, porque os olhos são ruins, só procuram por coisas ruins, só buscam por coisas ruins. Mas se os seus olhos, irmão divino, irmã Marcilene, forem bons, o corpo terá luz. E as pessoas gostam de viver com quem vive na luz, com quem está na luz. E o último caminho, irmãos, para finalizarmos. Acredite na soberania de Deus, ore, vigie a sua mente e, por último, coloque tudo isso em prática. Paulo vai dizer para os filipenses, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Irmãos, aqui fica para nós refletirmos. Quando as pessoas começam a falar com você, ela sai da sua conversa mais ansioso ou mais esperançoso de dias melhores? Quando as pessoas chegam para conversar com você, após a sua conversa, ela sai mais deprimida ou mais esperançosa de dias melhores? Eu não quero, irmãos, que você negue a potência que essa doença tem. Eu não quero que você negue o poder que é destruidor que essa doença tem. Mas eu quero, irmãos, que nós, ao orarmos, ao guardarmos a nossa mente, nós também consigamos praticar e levar para os outros aquilo que é bom, iluminar a vida dos outros. Provérbios 12, 25 diz assim, o coração ansioso deprime o homem. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa anima.
Que palavra você tem lançado para os seus amigos? Que palavra você tem lançado nas suas redes sociais? São palavras bondosas para dar ânimo para as outras pessoas? São palavras que vão fortificar? Irmãos, nós temos que ser exemplos para o mundo. Paulo disse, olha, siga o que eu fiz. Será que você pode dizer isso? Viva como eu vivi. E aí você vai conseguir livrar o seu coração da ansiedade. Irmãos, vamos praticar a palavra do Senhor. Está com o coração aflito, está com o coração angustiado? Acredite, Deus é soberano. Ele não fugiu do controle. Todas as coisas estão sob o controle de Deus. Deus governa, irmãos, a sua vida. Deus governa a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o mundo. Deus governa o universo. E além disso, se eu oro, se eu apresento ao Senhor a minha angústia, o Deus que me ouve em secreto me recompensará. É o que a palavra de Deus diz. O Deus que me ouve enquanto eu oro, esse Deus que governa tudo, Ele vai me recompensar. E eu vou pedir ao Senhor, Senhor, livra a minha mente das coisas que são inúteis. E que eu, Adriane, seja um exemplo de uma pessoa que traz palavras bondosas, que gere outros corações menos ansiosos. Irmãos, eu acredito que a pandemia irá passar. A pandemia irá passar, mas se nós não controlarmos a nossa ansiedade, nós vamos procurar outro motivo para colocar a nossa ansiedade. Por isso, a palavra de Deus é muito clara. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas ore ao Senhor, clame ao Senhor, e o Deus que nos ouve, que Deus nos ouça, e que Ele recompense a nossa oração. Amém? Pastor Antônio Júnior. Som. Amém. Que Deus abençoe a Adriane. A palavra abençoada, maravilhosa.